Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou te falar um pouco mais sobre o que é e para que serve um sistema de BI, cada vez mais fundamental nas organizações, independente da área ou do tamanho da empresa. Fique comigo para você aprender um pouco mais sobre essa competência cada vez mais solicitada no mercado de trabalho. Bora para a aula! Nessa aula, a gente vai falar sobre o que é BI, o que é Business Intelligence e quais as perguntas o BI responde. Algumas coisas a gente já falou em aulas anteriores, então vamos recapitular. O processo de BI, de Business Intelligence, ele não é uma ferramenta específica. Ele é uma metodologia, um conjunto de processos composto por coleta e organização das informações, ou seja, todo o sistema de análise de negócios, de Business Intelligence, ele possui um processo de coletar aquelas informações que serão relevantes para o nosso projeto, para as nossas análises, e não somente coletar essas informações, mas também organizá-las, tratá-las, porque na maioria das vezes elas já não virão prontas para a utilização. A gente precisará de uma série de processos, de relacionamentos, de tratamentos para que elas possam ser utilizadas dentro das nossas estruturas. Envolve também a análise e visualização dos nossos dados, das nossas informações, a partir do momento que a gente coletou esses dados, que a gente organizou, que a gente transformou esses dados, a gente consegue realizar análises inteligentes, construir visualizações que vão resumir esses dados, essas informações, para que elas tenham de fato condição de serem utilizadas. Além disso, eu tenho uma terceira etapa muito importante, que é o compartilhamento desses relatórios, desses dashboards, desses projetos de BI e o monitoramento. Também não adiantaria de nada eu construir todo um dashboard, todo um projeto, compartilhar com as pessoas, mas elas não realizarem nenhuma ação sobre aquilo. Então, o monitoramento também é fundamental. A partir do momento que a gente já tem essas informações sobre os nossos dados, que a gente já tem essas análises realizadas, a gente vai fazer o que com elas? A gente vai implementar quais processos? A partir da implementação desses processos, vamos monitorar e ver se os resultados estão melhorando. É assim que um bom projeto de Business Intelligence deveria ser. E todo esse processo de coleta, organização, análise, visualização, compartilhamento e monitoramento tem como objetivo o quê? Dar suporte à gestão do negócio, dar suporte à tomada de decisão, para que as decisões sejam de fato tomadas com base em dados, com base em análises eficientes, com base em análises corretas, que não sejam tomadas simplesmente com base na cabeça de uma pessoa qualquer, que num belo dia decidiu modificar o preço do produto. Decidiu modificar o preço do produto com base em quê? Que num belo dia decidiu demitir um determinado funcionário. Com base em quê? Então, todo esse processo fornece suporte ao negócio como um todo. É por isso que cada vez mais ele é fundamental nas organizações. As empresas que não trabalham com base em análises, com base em dados, elas vão fatalmente tomar decisões incorretas. Um projeto de BI vai nos permitir mensurar o desempenho do passado, e eu não vou nem falar de presente, porque na verdade o presente daqui a um segundo ele já é passado também. Mas entenda, é mensurar todo o nosso histórico de qualquer processo que a gente esteja buscando analisar, entender os dados do passado, entender os dados do momento, é fundamental para a gente conseguir planejar o nosso futuro e um futuro melhor. Um futuro em que eu vou conseguir corrigir os problemas que eu tive no passado, bem como continuar seguindo em um caminho correto naquelas situações em que eu estou tendo um bom desempenho. Tá legal? E agora vamos falar de quais perguntas o BI responde. Sempre que a gente está trabalhando em um projeto envolvendo BI, ou seja, Business Intelligence, inteligência de negócios, a gente está querendo responder a algumas perguntas. De acordo com o quê? De acordo com a nossa situação-problema, de acordo com o nosso problema de negócio. E quais são essas perguntas que a gente consegue responder quando a gente constrói um dashboard, um relatório aqui no Power BI? A gente pode estar, por exemplo, querendo saber o que aconteceu.
Ou seja, o que aconteceu, por exemplo, nessa estrutura que eu coloquei aqui na tela? Foi a venda de um determinado produto? Foi a produção de um determinado produto? Então, o que aconteceu? Neste nosso caso aqui, foi a venda de determinados produtos. Eu posso querer saber também quanto, ou seja, quantos itens foram vendidos de cada um desses produtos, ou qual a receita que eu tive com cada um desses produtos, ou qual o custo, qual a lucratividade, qual a quantidade de devoluções. Então, são situações que eu posso querer responder que têm relação com esse quanto. Eu posso também querer analisar quando que isso aconteceu. Aconteceu numa determinada semana, num determinado dia, num determinado mês, num determinado ano. Então, quando que aconteceu aquele fato? Isso é uma pergunta que a gente também consegue responder com o Power BI, com a nossa inteligência aqui de negócios. Onde isso ocorreu? Foi numa determinada localidade? Foi numa determinada loja? Foi numa determinada fábrica? Então, aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma análise em todas as regiões do Brasil, mas eu poderia filtrar em uma determinada região. Então, o onde também é uma pergunta muito comum e respondida dentro dos nossos projetos de Business Intelligence. E uma outra pergunta, quem? Quem foi o responsável por aquele fato? Qual foi a empresa, ou qual foi o funcionário, ou qual foi o representante, ou qual foi o país? Quem está relacionado com aquele fato que a gente está descrevendo com os nossos relatórios? Aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma análise onde o quem está diretamente relacionado com dois supervisores, ou a Isabela, que está aqui sendo demonstrada no momento, ou o Ítalo. Então, é sempre importante entender aquilo que a gente está querendo demonstrar com os nossos projetos. Quais as perguntas eu quero responder ao criar um relatório, ao criar um projeto, ao criar um dashboard? Tudo começa pela problematização do seu negócio. Então, entenda aquilo que deve ser respondido. Muitas vezes isso vai ser até confuso, porque aquela pessoa que está demandando de um determinado relatório, muitas vezes ela nem sabe muito bem o que ela quer. E nessas situações, você também vai ter que entender como tirar melhor proveito daqueles dados. E na hora de entregar um relatório, pode ser que não necessariamente você tenha conseguido alcançar todos os objetivos. E aí você tem sempre um processo de correção e melhoria contínua. Aqui está o mesmo relatório que eu acabei de apresentar para vocês naquela aula, onde eu poderia analisar, por exemplo, essas vendas sobre a ótica de quem agora, indicando aqui o supervisor Ítalo. E agora eu tenho todas as informações relacionadas ao supervisor Ítalo. Em uma determinada região específica, por exemplo, no norte, ou poderia analisar no norte e também no nordeste. Então, são perguntas que você vai respondendo de acordo com a construção dos seus relatórios e com a interatividade que você consegue implementar. Isso que é o legal do Power BI. Você consegue agregar múltiplas informações para que você tenha múltiplas visões sobre os seus dados. Eu estava comparando, por exemplo, o celular modelo 1 e o notebook modelo 1. Mas se eu quiser comparar agora o carregador portátil e a Smart TV, eu tenho também essas possibilidades. Tá legal? Essa aula foi simplesmente para demonstrar a vocês que, com o Power BI, nós conseguimos responder diversas perguntas que são extremamente importantes para as pessoas e para as organizações. E você, como um analista de BI, um analista de dados, um analista de negócios, alguém que está construindo os seus relatórios para as empresas, ou mesmo construindo os relatórios para você utilizar dentro da sua função, vai estar diretamente trabalhando com isso, ou seja, o tempo inteiro transformando dados em informações que respondem a perguntas fundamentais dentro das organizações. E aí, gostou do conteúdo? Power BI é a principal ferramenta de análise de negócios do mercado e que pode ser utilizada em qualquer área. Afinal de contas, todas as áreas possuem dados que podem ser analisados. Se você quiser aprender mais sobre Power BI, eu preparei uma oportunidade especial para você e eu coloquei essa oportunidade no link disponível na descrição desse vídeo, para você aprender a construir relatórios como estes aqui que você está vendo na tela e muito mais. Então, clica no link, confere a oportunidade e aproveita porque ela está disponível por tempo limitado.